Trilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira. Meu nome é Ernesto Oliveira Bento de Melo. Eu nasci em Porto Velho, ainda território federal do Guaporé, 19 de agosto de 1951, ali na casa da família, na rua Gonçalves Dias, 163, de frente para a rua Afonso Pena. Meu pai, Smith Bento de Melo, era funcionário público municipal e também jornalista e um grande entusiasta da música. Minha mãe, viva hoje ainda, graças a Deus, Dona Maria Tereza de Oliveira Melo, ela é matogrossense de Santo Antônio do Madeira. Meu pai era amazonense de Porto Velho. Ainda era Amazonas, né? Como dito antes, eu nasci na casa da família, na rua Gonçalves Dias 163, em 51. Estudei no Barão dos Solimões, Colégio do Bosco, estudo de trabalho. Estudei fora também, estudei na Unir, e também estudei na FATEC. Eu sou contador por formação. E desde sempre eu me vi envolvido com música. Por quê? Naquela época, querido, começo da minha juventude, saindo da meninice, né? Quando vinha para Porto Velho, qualquer cantor se apresentar aqui, ele tinha que necessariamente passar mais de um dia. Ele não podia vir, cantar e voltar. Não tinha essa possibilidade. Sem BR, ele vinha de avião, por exemplo, quem vinha aqui muito, que frequentou nossa casa muito, Valdir Soriano, por um exemplo. Eles dormiu em Cuiabá, depois vinha para Porto Velho, em 2 dias. Não era um voo só, não, né? Então, aqui chegando, para poder valer a viagem, eles tinham que fazer Guajará-Mirim e Bolívia. E aqui ele formava a troupe dele, né? Onde ele contava com músicos nossos do Alquilate, como Jorge Andrade, Bainha, Silvio Santos, Leônidas Ocário Chester, Cabeleira, Roosevelt, Bizigudo, tanta gente formidável. O ruim de falar nome é porque a gente sempre esquece de um ou outro que tem o mesmo valor desse que a gente está lembrando. Mas então, Paulo Santos. Então aqui fazia a trope e fazia o show e ia para o interior e ia para Bolívia. Então a gente cresceu nesse ambiente, né? Eu tive 5 irmãos, Smith,
Ernesto, eu, Edson, Enos, Enio e Edna. Edna era médica do IML, infelizmente a perdi para o câncer, né? E o mais velho, Smith filho, a gente foi estudar em São Paulo, lá ele ficou, criou família. E o Enos, que era do Ibama, esses três morreram em 11 meses, né? O Enos faleceu de decorrência de uma diabetes, né? A Edna penando com o câncer, que fica boa, volta ou mal. E o Smith morreu exatamente uma semana depois dela, né? Em São Paulo. E estão agora aqui com a gente, éramos 6, agora somos apenas 3. Eu, Edson Mello, que é médico em Manaus e também tem um grupo de regional, ele gosta de música, todo mundo lá gosta de música. E Enio Mello, que é advogado atuante, foi diretor da Polícia Técnica, engenheiro. E ele é o violão 7 cordas que me acompanha há 30 anos, que sem ele eu... Não que eu queira me arvorar Ernesto Mello ser uma coisa muito grande, mas sem ele seria menos ainda. A gente convivendo com Calbi Peixoto, com Nerido Silva, com o próprio Valdir Soriano, Orlando Dias, que vimos aqui, né? A gente foi gostando da seresta e do samba, né? E também tendo ao lado pessoas como Jorge Andrade, como Silvio Santos, como Bainha, não tinha como ser diferente, querido. Não tinha como ser diferente. Tínhamos que... Era tão bonito que a gente fomos nos enfronhando e gostando da coisa, tocando um pouquinho e fomos. Então, a minha referência local, eu diria que foi Silvio Santos, Bainha e Babá, que para mim era a Santíssima Trindade do samba de Porto Velho. Silvio partiu, Babá partiu mais cedo. Ainda bem que foi gravado do Silvio, pela Lei Aldir Blanc, um CD dele. O Silvio não tinha um CD próprio, um CD, chamamos só dele, né? Então seria um pecado o Silvio subir sem deixar a obra dele gravada. Se bem que o Silvio foi universal, né? Ele enveredava pelo boi, pelo samba, pela seresta, pelo brega. O Silvio era completo. Ele já sabia que eu tinha feito uma canção para o Mocambo, né? E alguma sobre Porto Velho. Aí ele parou e perguntou se eu gostaria de ir com ele no samba, lá no Cassimiro. Lá na Joaquim Nabuco, com a Almirante Barroso, onde lá eu fui lá com maior satisfação no sábado, né? Isso foi uma quinta para sexta-feira. Aí encontrei lá Emilzinho, Manelão, Serrate, meu amigo Coqueiro, era uma turma maravilhosa, né? Me receberam muito bem, eu era o mais novo na ocasião, né? Aí começaram a me chamar de velho, porque eu cantava essas canções que eu falava dos bairros de Porto Velho, né? E continuo fazendo isso, sobre Mucambo, Areal, Triângulo, Olaria. Porque em Porto Velho, cada bairro tem sua característica própria, né? Cada um tem o seu porquê. Olaria é onde era a olaria do antigo território, né? Arigolândia é onde ficaram os arigóis que vieram para os forços de guerra. O que são arigóis? Arigóis são aves de arribação que saem em busca de dias melhores, igual a eles. Vieram para Soldado Borracha. Uns foram para a mata, outros foram para a guarda territorial, outros ficaram cuidando da cidade, como não tinha briga, não tinha nada, né? Então eles, né? Triângulo é onde só tem triângulo, querido. O bairro, a cidade que tem trem. Porque trem ele não faz a volta, né? Ele tem o triângulo para fazer a curva dele, né? Então só tem triângulo a cidade que tem trem. Então cada bairro tem sua própria característica.
eu canto um por um. Por exemplo, ali na Paulo Leal, entre a Campos Sales e a Marechal. Ali ficava só os carroceiros. Aqui não tinha táxi. Era tudo por carro de boi, tudo por carroceiro. Ali ficavam os carroceiros. Ali onde é o protocolo, ali por baixo, ali, logo colado, tinha um prédio de madeira, Escola Monteiro Lobato, para os filhos carroceiros. Que à noite era para os idosos aprenderem a se alfabetizar e também ser o sindicato deles. E fim de semana era o forró dos carroceiros. Então a gente canta todo esse bairro, sabe? E por isso eles me chamam de velho. Mas me chamam de velho, isso tem 50 anos. Então hoje a velhice chegou e eu continuo cantando. Eu tenho uma facilidade imensa, querido, de falar de Porto Velho. Se você ouvir Caiari, eu falo de 50 pessoas com maior facilidade, sabe? As minhas músicas eu falo de nomes de pessoas, é fácil para mim. Só que essa Porto Velho, meu dengo, levei a Érica no Regina Passes, enquanto esperava lá embaixo, ela me veio como se tivesse baixado, sabe? Eu só transcrevi ela. Eu só mudei uma frase quando cheguei em casa. Na música dizendo assim, se eu for cantar Porto Velho, o meu evangelho não parou mais não. Aí eu mudei assim, se eu for cantar Porto Velho, te juro, meu velho, não... Só mudei isso, ela veio de uma vez, como se eu fosse um santo Chico Xavier. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. O teu verde é o mais verde dos verdes, teu luar é o mais belo luar. Quando se faz serenata, tua lua de prata é o convite para amar. Agora, concluindo, querido, sobre uma visão da Porto Velho de antânio, atual e a Porto Velho futura, o progresso é inexorável. Ele vem e ele vem, não tem como impedi-lo. Aquela Porto Velho que a gente viveu, aquela Porto Velho provinciana, tinha suas benesses, né? Sem crime, sem grandes alardes, sem violência, mas em compensação, sem esse conforto que o progresso oferece. Sem faculdades, sem escolas técnicas, né? Sem emprego, porque mais gente vai vir, né? Então aquela Porto Velho foi linda, mas passou. Eu não sei qual o termo, se é pejorativo ou não, saudosista, eu não sei bem. Eu canto meu Porto Velho para mostrar para o jovem de hoje como que era a Porto Velho dele antes, para ele amá-la mais ainda. Eu canto para aquele imigrante que veio do norte, do sul, do leste, do oeste, para conhecer a cidade que o tratou como mãe e filho. Eu tenho um bordão que eu uso no meu show, que eu falo. Você que veio de Belém, de Manaus, do Rio, de São Paulo, da Bahia, Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que veio do Nordeste, enfim. Muito obrigado por ter vindo para Porto Velho, para Rondônia. Obrigado mais ainda por nos ajudar a fazer Porto Velho uma terra como a sua. Eu acredito que Porto Velho será um polo de grande desenvolvimento social, cultural, industrial. Porque o agronegócio, ele alimenta um mercado imenso. E se a energia confiável e barata, se ela for confiável e barata,
ela vai trazer para cá mais indústrias. E o nosso jovem precisa disso. Precisa de estudo e de emprego para ser um cidadão de bem. E eu sonho com isso, com a Porto Velho bem pujante e bem florescendo mesmo como ela merece. A Rigolândia é feliz no tempo do chafariz da professora Belinha, do quadro negro do giz. Odete, Mundinho, Bacu, Arruda, Gervásio e Dudu, fazendo a Luísio Ferreira, que hoje é coisa mais bela, o peixe do caravela, o samba da castanheira, a Dona Isaura, a igreja, a capela e a tradução do ensino, desde que eu era menino, um templo chamado Carmela. Eu sou mestre Ernesto Melo. Eu sou um destemido pioneiro. Um templo chamado Carmela, um lindo pôr do sol. Brilhando a história. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. Uzipay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira.